E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Fernanda, sou estudante do 7º período de enfermagem e hoje estou aqui para contar a experiência para vocês de como foi minha primeira entrevista de estágio, né? Vou contar para vocês como que aconteceu isso, o que eu ia fazer nesse estágio, por que eu não aceitei, como que foi a entrevista, o que ela perguntou, porque assim, quando eu fui fazer a entrevista, né, eu pesquisei vários vídeos, gente, como que é uma entrevista, não sabia nada de como funcionava isso de entrevista, o que ela perguntaria. E aí eu falei, gente, fiquei perdida. E aí vou contar pra vocês como foi essa experiência, né? Foi muito legal. Eu não sei se é assim, se vai ser assim, né? Do jeito que eu vou explicar pra vocês em todos os lugares, em todas as entrevistas de enfermagem. Mas eu vou falar da minha experiência, do que eu passei, tá? E que eu sei que vai ajudar muita gente, porque eu até conversei uma vez com uma menina e ela falou das perguntas que fizeram para ela, que foi assim, praticamente igual às minhas, sabe? Então, espero muito que ajude vocês aí nesse processo, nessa etapa, tá bom? Bora lá pro vídeo. Como que isso aconteceu? Uma moça entrou em contato comigo, né, falando que eu tinha enviado meu currículo online, né, para um estágio e tal. Gente, eu não lembrava disso, acho que devia fazer muito tempo que eu saí enviando aí, sabe quando você pesquisa no Google ali, estágio de enfermagem em Natal, cidade? Eu sempre via e saía enviando o meu currículo, mas nunca pensei que eu iria ser chamada assim, né? E aí a moça eu falei, lembro e tal, não lembrava do que era. E aí era um hospital maternidade, né, daqui de Goiânia, mas só que o problema não era em Goiânia, era em Aparecida de Goiânia, que é tipo o interior daqui da minha cidade, sabe? É tipo colado, mas só que é longe daqui onde eu moro. Eu moro tipo no centro mesmo, na região central de Goiânia. E esse setor onde era o estágio era longe, sabe? Então, primeiro ponto já que não dava certo pra mim, mas que se valesse a pena, né, eu ia tentar, né? E aí, tá, ela falou, então, a gente pode marcar uma entrevista pra gente conversar. E aí o bom, gente, é que essa entrevista foi online, eu não precisei ir lá. Então é um ponto que eu também, assim, não precisei ficar tão nervosa, porque não era pessoalmente, né, foi online. E aí a gente marcou, né, a chamada ao vivo, né, pra gente conversar ao vivo mesmo. E aí, tal, marcou no dia, né, liguei aqui a câmera, o link lá que ela me mandou. E aí a gente começou a conversar. Gente, minha postura, eu sabia que eu tinha que estar arrumadinha, né, mas só que eu não tenho nenhuma roupa social, gente. Eu tenho que comprar roupa social, porque eu sei que eu vou precisar. Como em vários momentos eu já precisei e eu não tenho uma roupa social. A única roupa que eu tinha é uma blusa do Dalina, daquelas que fecha assim no meio. E aí eu, coloquei essa, coloquei preta, gente. Não façam isso, tá? Depois eu fui ver algumas dicas assim. Falam que para entrevista de emprego tem que ser uma roupa mais clara, mais clean. Não pode ser preta, eu coloquei preta. E aí prendi meu cabelo assim pra cima, tipo um rabo de cavalo, assim, bem arrumadinho. Makezinha básica eu tava, super básica, um rímelzinho e tal, um batonzinho super delicado, assim, nada muito tipo, sabe? Cheguei. E aí, começamos a entrevista. Eu tava super nervosa, super, mas assim, eu dou ainda graças a Deus que foi online, né? E aí ela começou, né, falando um pouquinho sobre a empresa deles, o que eu ia fazer e tal. Ela não explicou muito bem, tipo, as minhas funções certas, mas ela falou, né, que era um hospital, falou o nome do hospital, era de maternidade, e eu ia ficar na parte eu ia ficar com um tabletzinho, e eu ia ficar, não sei o nome que fala certo, mas eu ia ficar visitando os leitos, né, e fazendo ali o exame físico de todos os pacientes, evoluindo, né, todos os pacientes, e eu ia estar acompanhada, né, da enfermeira. Então a enfermeira ia estar lá e tal, fazendo, né, o exame físico ali com o paciente, eu ia estar checando tudo ali no tablet, checando não, né, checando, anotando tudo. O básico é isso, eu não ia estar diretamente ligada aos procedimentos, eu ia estar mais na parte de gestão, sabe? Transferindo tudo pro sistema, né? Acompanhando ali paciente para admissão, então eu ia fazer isso. Quanto que eu ia ganhar, né? Ia ser R$800 mais vale transporte, né? E de volta. E era de segunda a sexta, 6 horas por dia, né? No caso, ela falou, tipo, pra mim escolher
de 1 às 6 da tarde ou de meio-dia às 5 da tarde. Podia escolher entre esses dois. 30 horas semanais. E aí vamos lá para as perguntas, né? Quais foram as perguntas que ela me fez? Depois dela explicar sobre tudo isso, né? Aí ela veio me perguntar, né, o meu nome, falei meu nome para ela, do qual curso que eu fazia, né? Eu falei novamente para ela, enfermagem. Eu tava ia começar o 7º período agora, eu acho. Foi em janeiro, mais ou menos isso. E aí ela falou por que eu escolhi enfermagem. E aí eu não estava preparada para essa resposta, para essa pergunta, né? Então, mas eu falei assim o que eu achava, né? Por que eu escolhi. Porque eu não lembro muito bem do que eu falei, tá? Mas eu lembro, assim, alguns pontos que eu destaquei. Que eu falei, né? Que eu sempre gostei muito da área da saúde, eu amo ajudar as pessoas, eu amo ouvir, eu sou muito paciente, eu adoro estar lidando ali com pessoas, ajudando. Eu sinto que eu nasci para isso, sabe? Desde pequena eu sempre soube que eu iria para a parte da saúde. Agora, o que exatamente, né? Que eu sempre tive dúvida. E que quando eu conheci a enfermagem, eu sempre amei muito, mas foi mais ou menos isso que eu falei. A outra pergunta foi, aí ela ia fazendo a pergunta, eu respondia, ela já passava para outra, sabe? Não falava nada. E aí a segunda pergunta foi, o que são drogas vasoativas? E, gente do céu, essa pergunta eu não soube responder. Eu não estudei muito, assim, farmacologia a fundo, sabe? O que eu mais estudei foi só sobre o processo mesmo, de transformação, assim, no corpo, mas eu não estudei especificamente cada droga. Então, foi o que eu falei pra ela, né? Que eu não tinha estudado ainda especificamente e eu não sabia. Aí depois eu fui pesquisar, claro, né? E são substâncias, né, que têm aí efeitos vasculares periféricos, cardíacos, né? Que vai dar um aumento ali, né? Dependendo de onde ele vai agir. Então, tem a dopamina, a adrenalina. Gente, eu ouço essas drogas sempre. E quem disse que eu lembrei, pelo menos, tipo assim, dopamina? Não lembrei. Ela não perguntou qual que é, tipo assim, a finalidade das drogas. Ela perguntou quais são. E eu não lembrei. Uma pergunta, o que é escala de coma de Glasgow, né? E essa daí eu sabia, que vai avaliar, né? É uma escala, uma tabela, né? Que vai avaliar o nível de consciência do paciente. E aí tava certo. E aí a próxima pergunta foi, quais são os tipos de dispositivos invasivos? Gente, na hora que ela fez essa pergunta, eu fiquei, tipo, sabe, pensando. E é uma pergunta tão besta, tão boba, que eu fiquei, tipo, gente, porque eles falam, tipo, dispositivos invasivos. A gente pensa que é um trem, né? Mais fácil de falar, que são os acessos, né? Com abocate, com gel, com tudo. Eu não lembrei. Eu lembrei, sabe de qual? Do PIC, que é o catéter central de inserção periférica. Pelo menos eu lembrei, né? Então, assim, tudo que invade, né, ali o paciente é um dispositivo invasivo. E aí eu lembrei só desse. Mas, assim, tem vários, né? Sondagens, né? Sonda de alívio, de demora. Todas inserindo ali, né, dentro, invasivo. E aí, certo também. E aí, a última pergunta, como em vários outros lugares que eu vi, é sempre um casinho clínico, né? Bem básico. E aí ela perguntou, se uma pessoa, né, chega ali na unidade hospitalar com infecção, qual a primeira conduta? Qual a sua primeira conduta? Qual droga, né, administrar no paciente? Aí ela deu 3 dicas, três opções. Hipertensivos, ansiolíticos ou antibiótico. E claro que é antibiótico, né, gente? E aí, respondi antibiótico e tava certo também. Bom, gente, as perguntas foram essas que ela fez. 5 perguntinhas básicas, mas assim, quando a gente tá nervosa, quem diz que a gente lembra, né? Mas graças a Deus deu certo, só errei uma, né? E as perguntas, gente, é nessa faixa, sabe? Nessa base, assim. Uma coisa também que eu vi que uma menina, ela disse que perguntaram na dela, né? Foi os 9 certos da medicação. Hoje aumentou, né? Mas aí às vezes elas perguntam esses, né? As principais escalas, assim, eles sempre falam, né? Eles sempre perguntam. A minha foi a de Glasgow, mas tem o teste de Apgar e vários outros, né?
Mas é isso, gente, as perguntinhas foram essas. E aí, finalizou aí a chamada, né? E ela falou que ia avaliar e tal, e depois ela ligava no prazo de uma semana. Eu fiquei esperando, mas assim, eu já sabia que eu não iria poder aceitar por conta da distância. Eu olhei, né, quando eu desliguei a chamada, eu olhei lá certinho como que ficaria a minha rota. E aí fico muito longe. Como eu ia ter que ir de ônibus, eu ia ter, se lá começava 1 hora, eu ia ter que sair, tipo, de casa, no máximo 11h50 da manhã, no máximo. Saía de casa esse horário pra chegar lá 1 hora, né, em ponto. E lá terminava 6, mas nunca seria 6 em ponto, 6h10, 6h20, né, pra gente largar ali o plantão. E aí, o ônibus é 1 hora, eu ia chegar em casa, tipo, 8h10, mais ou menos assim, muito tarde. Mas não é nem por conta disso, por ser tarde, é por conta que eu tenho filho, então não tinha com quem ele ficar. A moça que eu ia deixar ele ficar com ela, né, na parte que eu ia trabalhar, durante as 6 horas, 6 não, né, no caso ia aumentar por conta do ônibus, que eu ia demorar a chegar. Mas assim, vamos supor, 8 horas, né, que a mulher ia ficar com ele, ela cobrou muito caro. Não sei se é caro, mas assim, é um preço que não dava pra mim. Ela cobrou R$800 pra ficar com ele de segunda a sexta no horário que eu ia. Então, assim, o dinheiro que eu pegasse do meu estágio ia ser pra pagar ela, entende? Então, assim, aí por isso que eu não aceitei, que eu não pude aceitar. Mas se fosse assim, vamos supor, um estágio que eu ia estar aprendendo de verdade, que eu ia estar com a mão na massa, nas técnicas, tudo, eu ia, claro. Por mais que eu ia ganhar o dinheiro para pagar alguém para ficar com ele, mas eu ia, né? Eu ia ter a minha experiência, eu ia aprender mesmo. Mas o negócio é que eu ia ficar lá só no tablet. Claro que eu ia aprender, eu não tô falando que eu não ia aprender. Eu ia estar ali na rotina, todos os dias de enfermagem, eu ia aprender muita coisa. Outra coisa que ela perguntou, que ela falou, né, que eu tinha que saber, termos técnicos. Ela também frisou muito isso, que eu tinha que saber. E saber muito também sobre as drogas, né, pra trabalhar lá. Mas não é nem pela questão que eu não ia aprender por estar com um tablet na mão fazendo as evoluções. Claro que eu ia, né? Mas é que pra mim, no momento, não compensaria, né? Se fosse alguma coisa mais de prática, assim, de eu colocar a mão, até que eu ia, né? Mas quem tem filho, né, me entende, é bem complicado. E aí é por isso, gente. Esses são os motivos que eu não fui pro estágio, que eu não procuro estágio estando no 7º período, porque todos os estágios, né, vão ser aí de 6 horas. E aí como que eu vou fazer com o Kaique, né? Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês aí. E em relação ao que estudar para essas entrevistas, como vocês viram, as perguntas são assim, meias que básicas. Sempre vão te perguntar o porquê que você foi para enfermagem, por que você tá ali, o que a enfermagem pode oferecer para as outras pessoas. Sempre vai ter algum casinho clínico também. Aí tudo vai depender muito da área que você for pro hospital, né? Mas assim, coisas básicas que eles perguntam, coloca aí na internet, né? Tabelas essenciais da enfermagem. Vai aparecer a escala de coma de Glasgow, com certeza, né? Ver essa daí também. Estude bem também todo o processo de enfermagem, né? De diagnóstico, planejamento, tudo. São coisas assim que sempre perguntam. Na minha não perguntou, mas provavelmente sempre pergunta essas daí também. E é isso, gente. Estudar as classezinhas de medicamento, saber pelo menos um medicamento de cada classe. É bem importante também. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Contei um pouquinho da minha experiência, de como foi. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva aqui no canal e também não esqueçam de ativar a notificação, tá? Porque toda vez que eu postar vídeo novo aqui, vocês vão ficar sabendo. E é isso, gente. Um beijão. Até o próximo vídeo.